Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero em Deus que você e a sua família estejam bem. Se você pode, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o discípulo, o apóstolo amado João. No capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do versículo 3. João, capítulo 4, versículo 3 por diante. Diz assim a palavra do Senhor. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, assim, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Versículo de número 7. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Versículo 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Amém. Que texto glorioso. Se fosse dar um tema a esse texto tão conhecido, tão citado nas igrejas, eu poderia dar o seguinte tema: até onde Jesus vai para alcançar uma vida. Glórias a Deus. Até onde Jesus vai para alcançar uma vida. Jesus é surpreendente, Jesus é estratégico. Jesus, ele tem a presciência. Ele sabe exatamente o que vai acontecer e ele cria situações de forma estratégica, muitas vezes para alcançar alguém, para abençoar alguém. Glórias a Deus. Nós vemos e lemos que Jesus deixou a Judeia, o versículo 3, e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Por que João registra esse versículo 4 dessa forma? Por que ele dá essa ênfase? Era necessário passar por Samaria. Veja o que é que Jesus faz para encontrar com a vida, para ter um encontro com alguém, para mudar uma história, uma situação. Ainda naqueles dias, era proibido para um judeu entrar em territórios samaritanos e vice-versa. Tudo isso porque há alguns milhares de anos atrás, nos conta a Bíblia Sagrada, no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 11, capítulo 12, nos conta que após a morte de Salomão, sucessor do trono, do reinado de Israel, de Davi, Salomão, filho de Davi, estava reinando. E momentos antes da sua morte, o Senhor, ele cria ali um encontro entre Jeroboão, que servia a Salomão no seu reinado. Era um homem valoroso, a Bíblia diz, era um homem esforçado, trabalhador, prudente. Porém, quando Jeroboão está andando na rua, ele se depara, a Bíblia diz, no versículo 29, ele encontrou então o profeta Aías, que estava, a Bíblia diz, vestido de vestes novas. Quando de repente o Senhor dá uma ordem, que ele tirasse aquela veste, estavam apenas os dois, tirasse aquela veste principal dele, e rasgasse em 12 pedaços. Aqueles pedaços significaria a divisão do reinado de Israel, do reino de Israel. Seriam divididos em duas partes. Então, naquele momento ali, agora no capítulo 12, o filho de Salomão, após a morte de Salomão, Roboão agora cria uma divisão para se cumprir a palavra do Senhor, falada através do profeta Aías a Jeroboão. Então, Roboão, filho de Salomão, ele vai agora
dominar ou reinar em Jerusalém, também conhecido como o Reino do Sul, e Jeroboão ficaria com 10 das 12 tribos em Israel, não é? Conhecido também como Reino do Norte, que mais tarde, inclusive, uma das suas capitais seria também a Samaria, a cidade de Samaria. A partir desse momento, havia ali uma espécie de rincha. Alguns diziam que Deus precisaria ser adorado em Israel, não é? Por toda aquela quantidade das tribos estarem localizadas ali. Outros diziam que o culto de adoração ao Senhor deveria ser em Jerusalém, no Reino do Sul, não é? Aonde estaria ali, não é, o templo construído ao Senhor por Salomão, que inclusive surgiu no coração de seu pai Davi esse desejo. O que acontece é que dentro de todos esses anos, ainda essa restrição, ainda havia essa divisão, essa dificuldade entre judeus e samaritanos e judeus, não é? Uns queriam aí meio que se sobressair, uns queriam levar vantagem no outro, e era todo aquele conflito. Jesus, ele de uma forma tão linda e estratégica, ele fez questão de passar por Samaria, glórias a Deus. E Jesus, na presciência divina, sabendo de tudo exatamente que iria acontecer, ele sabia que tinha uma vida que precisava muito dele, uma vida que precisava ser alcançada, ser mudada, uma vida que precisava ter um encontro verdadeiro com Jesus e ter a sua história modificada. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nos conta que Jesus manda os seus versículos, no versículo de número 8, Jesus manda os seus discípulos irem até a cidade para comprarem comida. Observe, Jesus está se dirigindo a Samaria, e no versículo de número 8, nós lemos no capítulo 4, porque os seus discípulos tinham ido comprar comida. Jesus já estava diante de uma mulher de Samaria. Primeiro, para um judeu não era bom ele estar a sós com uma mulher estranha. Não era bom, não era comum isso acontecer, não é? Havia uma prudência muito grande, não é? Um cuidado em relação a isso. Segundo, porque Jesus estava em territórios samaritanos, não é? E ainda estava falando com uma mulher samaritana. Jesus estava quebrando alguns princípios, algumas tradições, não é? Alguns costumes, não é? E Jesus estava agora iniciando um diálogo de uma forma estratégica com aquela mulher. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Até onde Jesus vai por causa de uma vida? Glórias a Deus. Jesus disse: dá-me de beber. Aquela mulher visualizou o porte daquele homem, o jeito, as vestes, a forma de falar, e logo identificou como um judeu. Ela não sabia que se tratava do Senhor Jesus. Ela disse: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher e mulher samaritana? Glórias a Deus, aleluia. Jesus disse: se você soubesse quem estava ali pedindo água. Glórias a Deus. O versículo 10, não é? Tu lhe pedirias água e ele te daria água viva. A mulher vai adiante, traz ali agora, ela replica este fato de Jesus. Versículo 11, disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde tens água viva? Veja que coisa tremenda. O versículo de número 12: És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos, o seu gado? Versículo 13, Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas eu tenho uma água diferente para você, mulher. Glórias a Deus, porque tudo que Jesus faz, ele não visa as coisas aqui dessa terra, ainda que estas
venham para nos abençoar enquanto aqui nessa terra. Jesus, ele quer fazer algumas coisas, Jesus quer criar situações para promover e para edificarmos para a vida eterna, para nos preparar para a vida eterna. Glórias ao nome do Senhor. O versículo de número 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Glórias a Deus. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe Jesus, Senhor, disse-lhe a mulher ao Senhor Jesus, Senhor, dá-me de beber dessa água, glórias a Deus, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Glórias ao nome do Senhor. Versículo 16, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus agora vai na ferida daquela mulher. Glórias a Deus. Por que é que para Jesus dar água viva para ela, precisava que ela chamasse o marido? Jesus é estratégico. Jesus, ele quer ir na raiz da situação e resolver a causa de uma forma completa. Glórias a Deus. A mulher abre o jogo para Jesus. É necessário abrir o coração para Jesus e confessar a Jesus aquilo que está nos fazendo mal, aquilo que está nos distanciando dele, aquilo que está nos atrapalhando de chegar perto dele. A mulher diz, eu não tenho marido. A continuação do texto vai dizer, Jesus, ele diz a ela, falaste bem, não tenho marido, porque o único que tu tem ainda não é o teu marido. Já tivesse 5, e o que tu tens ainda não é teu marido. Glórias a Deus. Aquela mulher se maravilha. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E o versículo 19, aquela mulher, ela vai cair por terra, eu imagino, e ela dar agora uma declaração, Senhor, vejo que és profeta. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aquela mulher começa agora a ser mudada, a ser transformada. Glórias a Deus, por causa daquele encontro que ela teve com Jesus. Eu quero lhe dizer, não importa aonde seja, qual é a tua Samaria, Jesus, ele está criando uma situação para ter também um encontro contigo, para ter também um encontro com a tua causa. Até onde Jesus vai, até onde Jesus pode fazer para ter um encontro com alguém. Jesus está a caminho da tua Samaria. Jesus está criando situações. Jesus pediu para os discípulos irem até a cidade e comprar comida. Quem é que quer comer em um local deserto, como Sicar? Os territórios de Sicar é uma área de deserto. No deserto a gente quer água, a gente quer saciar a nossa sede, a gente quer uma sombra, quer nos refrescarmos. Aleluia! Mas Jesus pediu para eles irem até a cidade, porque quem sabe os discípulos atrapalhariam o propósito de ter um encontro com uma vida e de mudar e de transformar uma vida. Glórias a Deus. Jesus, ele pode dar um sopro em alguém. Jesus pode, quem sabe aí, pedir para alguém comprar comida, porque talvez possa atrapalhar o que ele tem contigo. Mas o que ele tem contigo vai precisar acontecer. Guarde esta palavra simples. Até onde Jesus pode ir? Jesus quebrou o protocolo. Jesus quebrou algumas regras para ter um encontro com alguém. Mas não apenas parou por aí. Jesus foi até a cruz. Jesus suportou os cravos nas suas mãos, nos seus pés, onde os pesquisadores, estudiosos, historiadores dizem que cada cravo tinha aproximadamente 17 centímetros, perfurando suas mãos, os seus pés, a coroa de espinhos, a lança,
os chicotes dilacerando a sua carne, não é? As suas costas. Não é? Alguns dizem que os seus órgãos ficavam até meio que expostos, suas costelas. Jesus suportou a cruz, horas agonizando, sendo asfixiado. Tudo isso por mim e por você. Até onde Jesus vai por causa de uma vida. Jesus morreu, ressuscitou e está vivo com poder e glória para sempre. E é o único que pode salvar a tua vida. Jesus está chegando na tua Samaria. Aleluia! Jesus está para ter um encontro contigo e com a tua causa, e nesse encontro haverá mudança e mudança. Aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. Ele quer te levar para o céu e Ele é o único que pode isso. Deus te abençoe, fique em paz em nome de Jesus. Amém.